Em 2021 eu fundei uma agência de marketing, mas ao longo dos anos esse modelo tem mudado e tem mudado para o mercado inteiro, não só para a gente aqui na Wolf. A realidade é que eu comecei a perceber que a necessidade dos clientes vai muito além de só tráfego pago, de só criativo, de só um serviço isolado. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar, para ti empresário que me acompanha por aqui nesse vídeo de abertura do meu canal, como tu identifica os 5 principais tipos de agência que tem no mercado, como que elas te ajudam ou como que elas podem até te prejudicar. E por fim, talvez até o mais importante conteúdo desse vídeo, eu vou te mostrar que na maioria das vezes o problema não é a agência que tu está contratando, mas qual serviço que tu está contratando. Acompanha até o final desse vídeo. Para te dar um contexto rápido, em 2021 eu fundei a Wolf e era literalmente uma urgência. Eu fazia tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Eu emitia boleto, eu emitia nota fiscal, eu subia a campanha, eu otimizava a campanha, eu entrava em contato com o cliente, eu prospectava cliente, eu fazia pagamento. Então imagina tudo que uma empresa tem para fazer, isso estava concentrado em mim. Só que ao longo do tempo eu fui contratando gente, construindo time, construindo processos, otimizando esses processos. E eu percebi o seguinte, a gente fazia tráfego pago até bem, a gente gerava lead para o cliente, a gente gerava mais vendas, mas em boa parte das vezes não era o suficiente para ele ficar com a gente por muito tempo. E na realidade não era falta de competência técnica. A gente até sabia fazer tráfego, como eu comentei ainda há pouco. A questão é que por vezes a página de vendas não funcionava, o produto não estava bem cadastrado, ou então o atendimento, no caso de um projeto de geração de leads, ele não era rápido o suficiente, não era assertivo o suficiente para de fato converter isso em vendas. Ou seja, a nossa parte, supostamente que era só nossa, de tráfego pago, ela estava até sendo bem feita. Mas daí eu percebi que fazer só tráfego pago, no final das contas, não acelera as vendas de ninguém. O que a gente de fato precisa é de um ecossistema que conecte todos esses pilares em conjunto. Conecta mídia, conecta atendimento, conecta cliente oculto que a gente aplica para um cliente nosso, por exemplo. Conecta também CRM, SEO, isso tudo faz com que a gente de fato gere resultado em aceleração de vendas. Na realidade, o meu objetivo aqui nesse vídeo não é falar da Wolf em si. Eu precisei te contextualizar para tu entender aquilo que eu vou tratar nesse vídeo e como que eu aprendi ao longo desses quase 5 anos de mercado sobre como as agências funcionam e qual o melhor tipo de agência que de fato te ajuda. Como eu já disse, existem basicamente 5 tipos de agência no mercado. O tipo 1 é aquela agência ou gestor de tráfego, por exemplo, que é o executor operacional. Esse é o cara que ele sabe apertar botão, ele sabe subir campanha, ele sabe otimizar a campanha, ele sabe baixar às vezes o teu custo por lead, o teu custo por compra, mas ele não sabe analisar se de fato o projeto que ele está implementando para ti está te dando lucro. E como que se mapeia isso? Pergunta para ele qual o CAC máximo que tu pode pagar por cliente para que tu de fato fique com uma margem saudável. E aí é que vem uma grande armadilha que tu pode elaborar para esse cara. Perguntar para ele se ele sabe a tua margem. E se ele nunca tiver sequer perguntado qual a margem saudável do teu negócio, eu já te digo que tu tem um problema muito grande. É impossível a gente gerar aceleração de vendas olhando só para volume de receita, de faturamento. A gente precisa olhar para a linha final da DRE, ou seja, quanto que sobra no final do mês através desse projeto de marketing e aceleração de vendas que está sendo elaborado. O tipo 2 eu chamo de um ilusionista de métricas. Esse é o cara que ele te mostra um monte de número bonito, um monte de dashboard que chama a atenção, é visualmente super legal a gente ver aqueles gráficos todos que estão aparecendo. A questão é que aqueles números, eles no final das contas não se conectam e eles não te trazem aquilo que realmente importa, que é onde que realmente vale a pena investir o teu dinheiro, para onde esse investimento está indo, o quanto esse investimento está te trazendo de retorno de fato. E quando eu falo de retorno, lembre-se sempre, não é só receita, é lucro. Como que a gente testa se esse cara é o ilusionista das métricas? Pergunta para ele qual o principal canal que trouxe retorno para o teu negócio e que ele tem acompanhado mais para que você consiga aplicar mais força, mais esforço dentro daquele canal específico. É importante que a gente entenda que existem diferentes canais. Mesmo nos orgânicos, a gente tem Instagram orgânico, a gente tem Google orgânico, a gente tem TikTok orgânico. Mesmo dentro do tráfego pago, a gente também consegue variar canais de mídia, a gente consegue aplicar CRM, e-mail marketing, WhatsApp. Isso tudo precisa estar mapeado de acordo com o contexto do teu negócio, isso tudo precisa ter uma estratégia diferente, mais interconectada, e é exatamente isso que a gente aborda sobre multicanalidade. O tipo 3 é o faz tudo, mas é o faz tudo de forma superficial e rasa, e no final das contas ele não consegue te entregar nada 100% bom. É o cara que faz tráfego pago, faz landing page, faz criativo, faz social media, contrata influencer, ajusta teu estoque. E tem agência que de fato tenta oferecer esse tipo de serviço. A questão é que no final das contas, tu vai ter uma pessoa ou um time que é extremamente enxuto e júnior. E como que a gente consegue mapear para não cair numa armadilha como essa quando a gente se confrontar com esse tipo de prestador de serviço? Pergunta para ele quantas pessoas vão atender a tua conta para prestar todos esses serviços que ele está te propondo. Se for uma pessoa júnior para atender 15 contas, ou mesmo que seja uma pessoa sênior para atender 15 contas, é muita coisa. Não tem como você trabalhar com um time tão enxuto assim
e que vai te entregar um resultado positivo e não superficial. O tipo 4 é o especialista isolado. Esse é o cara que te entrega só tráfego pago, só SEO, só CRM, só criativos. E o detalhe é que ele faz essas coisas bem. A questão é que imagina, se tu contratar uma pessoa dessa para cada necessidade que tu tem do teu negócio, e olha, é importante a gente lembrar lá do começo do vídeo quando eu falei de multicanalidade, ou seja, a gente precisa aplicar diferentes estratégias. Então, se tu precisar de uma pessoa para cada coisa dessa, tu vai ter 3 ou 4 prestadores de serviço que jamais vão se conectar. Eles são CNPJs diferentes, são pessoas ou empresas diferentes. E é muito importante que a gente trabalhe com uma visão de ecossistema quando a gente vai falar de aceleração de vendas. Tipo 5, o parceiro de negócio. Eu já posso te afirmar com toda certeza que esse é muito raro no mercado. Esse é aquele cara que entende que marketing é consequência de uma estrutura que está funcionando de forma sólida. Tu identifica esse cara quando na primeira reunião, no primeiro contato que tu tem com ele, até mesmo uma reunião comercial, ele não vai falar só de si, ele não vai falar só de um produto ou serviço isolado dele. Como, por exemplo, o seu tráfego, o seu SEO, o seu CRM. Ele vai falar sobre o teu negócio, ele vai questionar sobre a tua empresa, vai entender sobre margem, sobre markup, sobre como que tu tem mapeado o teu CAC, o teu LTV, se é que tu tem mapeado, quais são as tuas expectativas futuras, qual a tua meta de crescimento, e ele por vezes vai até contestar isso. Inclusive na UF a gente faz isso. O principal é que esse cara ou essa empresa consegue te afirmar que o problema não é tráfego pago. Na maioria das vezes, quando vocês olham muita gente produzindo conteúdo no Instagram, o foco é sempre esse. Tráfego pago vai resolver o teu problema. O SEO agora é o suprassumo da resolução dos problemas de aceleração de vendas, o CRM. E a gente precisa ter na nossa mente como empresário, eu tenho essa visão e é exatamente por isso que eu estou gravando esse conteúdo aqui, porque isso virou um canal de aquisição nosso, que a nossa empresa, o nosso negócio, precisa ser impactado por diferentes canais, de diferentes fontes, e a gente não pode se tornar refém de absolutamente nenhum canal de aquisição no final das contas. Algumas red flags, ou seja, alguns alertas vermelhos antes de tu de fato fazer a contratação de uma agência ou prestador de serviço de marketing digital ou marketing de performance. Primeiro ponto de atenção que tu precisa ter, aquele cara que te oferece ROAS 5, ROAS 10, ROAS 20 sem antes entender do teu negócio. Vou te dar um contexto importante. Aqui na UF, se a gente atende o e-commerce de moda e entrega um ROAS 5, na maioria das vezes eles vão estar até felizes com isso. Não é o excepcional, mas é o ideal para eles fecharem sem estar no vermelho e lucrando, mesmo que seja uma margem baixa. Se eu entrego esse ROAS 5 para um cliente que a gente já teve aqui na UF, que, por exemplo, vendia peças de caminhão, eu te garanto que ele fecha o negócio. O ROAS meta dele era pelo menos 25 vezes o investimento que ele estava fazendo, precisa voltar para ele em formato de faturamento. Porque ele tem ticket maior, ele tem custo maior, ele não produz peça de caminhão, ele compra isso, então o markup dele é mais apertado. Aquele cara que ele te promete alguma coisa sem antes realizar um diagnóstico e entender mais da tua empresa, eu te garanto que já é um alerta vermelho puro para tu não contratar. Segundo alerta vermelho, relatório sem diagnóstico. Ele te entrega os números, mas ele não te mostra como melhorá-los, qual o plano de ação, qual o próximo passo, quem vai fazer, quando vai fazer, e ele não prioriza aquilo que deve ser feito ao longo da tua jornada de projeto para a aceleração de vendas de fato acontecer. Terceiro ponto de alerta. Tu começou o projeto e esse cara, o time dele, já demora muito a te responder. O que eu considero uma demora? Esse cara tá demorando 8, 10, 12, 24 horas para te responder. Isso é um absurdo. Imagina, no começo do projeto já tá acontecendo, imagina 6 meses depois. Isso é sinal de que o time tá enxuto demais, ele não tem braço suficiente para poder te fazer um atendimento personalizado e no final das contas isso vai te custar muito caro. Por fim, é quando tu só descobre que tem alguma coisa errada quando tu pergunta ou quando tu fecha o teu mês e percebe que os números eles não vão ser o suficiente para tu conseguir fechar a tua operação de uma forma saudável no final dessa jornada de 30 dias. A gente precisa agir como prestador de serviço de uma forma muito proativa. Eu comento aqui na Wolf que a gente tem o dinheiro do nosso cliente sob custódia, como um assessor de investimento, só que no nosso caso, investimento em marketing. A gente precisa tratar o dinheiro do nosso cliente como o nosso dinheiro, porque é exatamente o nosso cliente quem sustenta a nossa operação. Esses são 5 alertas vermelhos que tu precisa ter aí mapeados antes de contratar um prestador de serviço de aceleração de venda. Para a gente fechar, eu te prometi lá no começo desse vídeo que eu ia te trazer no final dele, que chegou a hora, qual que é o principal problema da contratação das agências. E esse problema, na maioria das vezes, é do empresário. Porque, às vezes, ele contrata o serviço errado no momento errado. Então, tu, empresário que me assiste aqui, é importante tu ficar muito atento para os seguintes fatores de realidade interna do teu negócio. Primeiro ponto, tu tem disponibilidade para acompanhar esse projeto, para fazer questionamento, para entender relatório, para entrar em reunião e, de fato, mapear aquilo que vai ser feito ao longo dessa jornada? Tu vai conseguir acompanhar o time que é responsável por isso? Ou tu tem alguém dentro do teu time que vai acompanhar as pessoas que vão executar esse serviço de aceleração para ti? Se o teu produto não vende nem no orgânico ainda, é sinal de que tu não tem produto validado. Então como que tu vai escalar isso de fato? Tu precisa primeiro validar produto, validar estratégia, validar posicionamento para depois pensar em escalabilidade do negócio. Senão tu vai tentar escalar uma coisa que tu nem sabe se vai funcionar. Tua margem está muito apertada. Não adianta tu imaginar que contratar um serviço de marketing digital vai salvar a saúde financeira do teu negócio. Tu vai estar assumindo mais custo.
e não tem nada e nem ninguém que te garanta que esse custo de fato vai virar investimento a ponto de trazer retorno. E por fim, mas não menos importante, se você não tem clareza do que você espera, de onde você quer chegar, não adianta contratar. Vocês precisam alinhar a expectativa desde o começo do projeto. Foi por isso que eu falei lá atrás. Esse cara precisa te perguntar qual a tua margem, como está a tua saúde financeira, porque não adianta de nada eu, como dono da Wolf, te vender um serviço que vai muito mais te prejudicar do que te ajudar. O objetivo da gente, prestador de serviço, empresário, responsável, não é a gente te empurrar um serviço a todo custo, um serviço mais caro a todo custo, porque a gente quer te reter dentro do nosso negócio, dentro da nossa empresa, e não é à toa que a gente tem mais de 500 dias de permanência dos nossos clientes por aqui. Resumindo, tudo que eu contextualizei aqui nesse vídeo. A maior parte das frustrações com a agência não vem só da agência. Vem principalmente de quem está contratando ela e de qual serviço escolheu nesse processo de contratação. Se tu quer saber mais como analisar o mercado, como acelerar as tuas vendas, tanto para o teu e-commerce quanto para o teu negócio físico, e até mesmo aprender sobre liderança e gestão, eu recomendo que tu te inscreva aqui no meu canal. Esse é o primeiro vídeo, o vídeo de abertura do meu canal, e a gente vai compartilhar muito mais conteúdo sobre isso, pelo menos uma vez por semana. Então, te inscreve, compartilha esse conteúdo, deixa teu comentário aqui se tu discorda, se tu concorda, se te ajudou de alguma forma, que a minha pretensão é exatamente conscientizar o mercado e educar o mercado sobre a melhor forma de acelerar os negócios.